E hoje nós vamos aí voltando aos poucos. Eu só vou deixar um conhecimento pedagógico para depois, né? E aos poucos a gente vai voltando a estudar a legislação, né? Legislação essa que são mais aí adicionais, complementares ao o básico do social que a gente já viu, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o item 15, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estamos na aula 17 já. E o interessante é que muita coisa que a gente vai ver aqui vai fazer sentido ao que vocês compararem com algo que já foi dito em outras aulas e falar assim, faz sentido, de fato, o social conseguiu abraçar isso. E é uma leitura fluida, né? Eu fiz uma didática aqui que eu espero que alcance vocês. Não necessariamente a gente vai trabalhar todos os artigos da declaração, mas aqueles que precisa a gente alcançar para o público-alvo de interesse da gente, que são as crianças e adolescentes, certo? Mandei para vocês lá o PDF da declaração, são 5 páginas, então é muito gostosinho de ler, inclusive, é super tranquila, vale a pena dar uma lida. Tem um link também online da Unicef, né, que só a página dela já mostra todos os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, hoje eu trouxe uma abordagem diferente para estudar a legislação. Primeiramente, a gente vai tentar aqui fazer uma compreensão da sua importância, né, de quando ela surgiu, o que ela significa de fato, e o que ela interrelaciona aqui com o nosso país hoje, identificar e discutir os direitos fundamentais contidos na declaração e refletir sobre a relevância dos direitos humanos em contextos contemporâneos, né? Sendo este identificar e discutir os direitos fundamentais, voltando para o nosso público-alvo, principalmente, certo? Então, de forma introdutória, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Basicamente, ela se trata de uma carta, né, uma carta pública magna, em que foi adotada aí pela Assembleia Geral das Nações Unidas, dentro da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, lá no meio do século passado, lá em 1948, em respostas a atrocidades que haviam e ainda estavam acontecendo no processo aí da pós-Segunda Guerra Mundial, né, que tinha estourado, acabado de se terminar. Então, ela foi motivada por um reconhecimento categórico aí de várias instituições e vários componentes políticos, digamos assim, né, dos distintos países que já faziam parte da ONU, para observância mesmo dos horrores e violações que tinha dos direitos humanos em relação à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. Então, naquele contexto, naquela época, né, houve-se a necessidade de estabelecer algo muito óbvio, que teoricamente, em termos do ser humano, não necessariamente era necessário alcançar, mas naquele momento foi necessário porque precisava de colocar regras, né, colocar princípios ali sobre essas violações. Então, estabeleceu-se um conjunto de princípios universais que protegessem, essa palavra em destaque é importante, os direitos e liberdades fundamentais de todas as pessoas, independente de sua nacionalidade, de sua raça, religião, gênero ou qualquer outra condição. E aí ela dispõe basicamente de um preâmbulo, que tem algumas considerações que eu vou apontar aqui para vocês, e 30 artigos, né? Descrevendo aí de fato esses princípios universais. Ou seja, os próprios artigos são os princípios universais da declaração, certo? E aí, percebam que ela traz uma palavra que para a gente já tem muito sentido, né? Na área social. Proteger. Proteger os direitos e as liberdades fundamentais. Então, não é à toa que a elevação do patamar da assistência social, né, como um direito garantido, visando a proteção, ela não surgiu do além. Já tem essa base aí em resposta ao que está colocado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, seguindo ainda neste contexto, né, qual é a história que tem por trás? Então,
é profundamente ligada, de fato, né? Não podemos esquecer essa questão dos eventos catastróficos da Segunda Guerra Mundial, durante a qual milhões de pessoas foram vítimas de diversas atrocidades, genocídios, discriminações diversas e violações generalizadas dos direitos, e principalmente, né, na questão aí do nazismo, quando se percebeu a ação nos campos de concentração, os abusos sistemáticos dos soldados no processo do Holocausto, em que tinha-se direitos não atuantes por conta de regimes autoritários. Regimes esses que colocavam aí as consequências da intolerância e da falta de respeito ao direito fundamental à vida, de uma forma geral, né? Então, é nesse contexto, isso que é muito importante, porque tem questões que traz essa abordagem, no contexto histórico, é entender que ela nasce numa necessária situação momentânea, né? No contexto, naquela contemporaneidade ali, precisava ter uma intervenção, digamos, né? Para a gente hoje parece muito óbvio e é até estranho se pensar, né, na declaração, no processo de escrever direitos básicos enquanto humano, consciente, mas o fato é que na abordagem histórica ela se faz um marco muito relevante, quando a gente entende que naquele momento precisava de uma intervenção, e uma intervenção a nível de profundidade, né, de alta complexidade. E aí, houve-se, então, uma comissão de direitos humanos, uma união, né, da comunidade internacional, ou seja, diversos países que já tinham ou estavam encaminhando para um processo democrático, no reconhecimento da necessidade de estabelecer, digamos que um padrão global de direitos humanos, né, que pudessem servir como um guia moral para todas as nações. São todas as nações que aderiram à declaração? Obviamente que não. Ainda hoje a gente tem, inclusive estamos vivendo pautas, né? Já houve umas duas abordagens chamadas aí jornalísticas falando sobre as atrocidades atuantes da guerra que está acontecendo Ucrânia-Rússia e também Israel e Palestina, né? Sobre situações que não devem ser toleradas e que essa comissão sempre está levando essa pauta da declaração para estes países. Só que tem países que não estavam e não aderiram, não fazem parte da ONU, especialmente os países mais orientais, né, de religião mais muçulmana, não todos, mas que, de fato, não aderiram ou não considera essa carta, digamos assim, né, como algo para ser abraçado na sua legislação, né, no seu Estado. Mas o fato é que, ainda que esses países não tenham essa adesão, ela serve como um direcionamento para, pelo menos, buscar uma penalidade posterior às situações que venha, que porventura, né, e venha a acontecer, ou que estejam, de fato, infelizmente, acontecendo no nosso planeta, certo? Então, em forma geral, ela vem reconhecer um padrão global aí, básico de direitos humanos, sendo um guia, né, moral, ético, para todas as nações seguir, né? Nações essas, principalmente as mais democráticas. E aí, a Comissão de Direitos, então, ela desempenhou um papel na redação, na escrita dessa declaração, envolvendo, isso é muito importante, porque teve aqui uma diversidade, uma pluralidade de pensamentos, né, e de culturas, com relação aos diversos representantes das tradições já juridicamente denotadas, ou seja, países que já haviam uma Constituição estabelecida, ou que estavam para adaptar e reformular a sua Constituição, como aconteceu no caso do Brasil, né, que já tinha uma, depois passou pelo processo do militarismo, voltou a ter democracia, mas, enfim, países que, de uma certa forma, já havia uma organização estatal em termos de legislação jurídica, né, questões jurídicas. Certo? Então, esse é o contexto que nasce aí a declaração. E aí ela tem essa importância na questão do marco histórico, né, com relação a padrões éticos na luta pela justiça, dignidade e igualdade humana. Ela tem, dentro da história humana, se a gente for pensar na questão mesmo do tempo cronológico,
né? Se a gente for perceber desde o início da civilização humana, é estudada até hoje, é a primeira vez na história que se tem uma união de países, né? Uma globalização acentuada, já evidente, e que se pauta sobre questões humanas, né? E interferências também com relação aos desdobramentos para a área ambiental, aos desdobramentos para a área social e por aí vai. Então, estabeleceu-se um conjunto abrangente de direitos e liberdades fundamentais que devem ser respeitados por todos os governos e instituições de todo o mundo. E, naquela época, principalmente, mas ainda hoje, ela é considerada um documento visionário. Por quê? Porque a partir dela que se nasceu, teve o nascimento aí das constituições mais democráticas, inclusive a nossa, a atual, né? Com constituições, leis e tratados em muitos países influenciou movimentos de defesa dos direitos humanos. Defesas essas que como eu comentei, que se desdobram na questão do acesso aos direitos essenciais ou direitos fundamentais e também de alcance, a questão ambiental, por exemplo, né? Quando eu falo ambiental, no sentido assim, a gente tem, por exemplo, a questão de acesso ao trabalho. Então, muitos trabalhos análogos ao escravo acontecem por intermédio de exploração de recursos, né? Então, assim, tudo de uma forma interligada. Aconteceu, então, que este documento, ele serviu de base para os desdobramentos dos direitos fundamentais nas diversas constituições, especialmente as das democracias, né? E aí tem muita relação com o Brasil, porque no processo de redemocratização, na nossa Constituição de 88, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma expressiva relação, né? Foi muito pauta para poder se fazer a nossa redação, certo? E aí, inclusive, a gente viu e vai ver em alguns pontos aqui o quanto que o social abraçou, né? Na verdade, a gente vê que alguns dos artigos da legislação social, da legislação da saúde também, nada mais é do que um parafrasear, do que uma adaptação sobre essas redações que já estão aqui nos artigos, né? Uma adaptação à nossa cultura, à nossa realidade. Como conclusão desse sentido do que é a declaração, né, nós temos aqui que ela serve como um lembrete constante do compromisso da comunidade internacional com os valores universais dos direitos humanos, e ela é tida como um instrumento. Eu marquei aqui porque possa ser que venha em questões relacionando a instrumentos, elementos, ferramentas, né? Ou palavras sinônimas, ela é um instrumento que responsabiliza os governos e outras entidades que violam esses direitos. Então, é muito interessante porque cada artigo, né, tem a sua pauta, obviamente, e alguns dos artigos, de fato, colocam a responsabilidade para o Estado, o governo daquele país, para a seguridade social, pelo compromisso mesmo com aquele valor, né, daquela área. Como, por exemplo, a gente vai ver que o nosso artigo 26, ele responsabiliza os países a desenvolver a educação, né, com a instrução elementar. Vem falar sobre a instrução elementar. Então, se a gente se perguntar, por exemplo, de onde surge a educação, esse processo de educação formalizada, de ter que ter escolas, né, dentro da Constituição da gente, ela tem essa base relacionada com a Declaração Universal. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Continua, então, sendo ainda uma referência crucial para os defensores dos direitos humanos, ativistas, acadêmicos e líderes políticos na busca por um mundo mais justo, pacífico e igualitário, ou seja, especialmente das pessoas que trabalham com a área das ciências humanas, né? Os nossos juristas, legisladores, professores acadêmicos, ela ainda é base, né, para as discussões sobre o acesso a esse direito, certo? Até aqui essa parte introdutória, vocês entenderam? Me fiz clara para vocês? Vocês já conheciam um pouco da declaração? Ou querem partilhar alguma coisa sobre ela? Ou eu posso seguir? Vou seguindo então, tá? Eu acredito que vocês já devem ter lido, né? Faço votos, inclusive, que vocês leiam,
ela é bem gostosa de ler, bem fluida, tranquilinha, pequena, né? E por isso mesmo eu não vou me debruçar em todos os artigos, porque ela se faz bem autodidata, né? E como a gente tem algum enfoque aqui para o objetivo que é o concurso, então não necessariamente eu trouxe todos os pontos, certo? Aí, Idri, não necessariamente eu trouxe todos os pontos, mas eu trouxe como a gente estuda de fato, né? Como a gente observa essa declaração. Ela é muito gostosa de ler, Idri, ela é só 5 paginazinhas. Dá para a gente fazer um esforçozinho aí e ver que tem muita relação, certo? O fato, gente, é que ela é formada basicamente do chamado preâmbulo, que é essa parte introdutória dela. Certo? Ela vem só anunciando, é uma carta, vem anunciando a data, né, que ela foi promulgada. Vem esse preâmbulo, que ela traz aí 7 considerações importantes, gerais, seriam aí informações gerais. E depois já começa com os artigos, são 30 artigos. E apenas alguns que tem item 2, 3 no máximo. São artigos bem objetivos, só uma redação ali escrita de frente. Certo? Mas dentro dos dois principais, das duas principais considerações, eu trouxe aí para vocês a primeira, que é reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, ou seja, da raça humana, que ele considera a família no sentido de raça, e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Isso aqui, inclusive, é muito importante, tá? Vou marcar aqui também. Ela traz essa questão de reconhecer a dignidade dos direitos que são básicos de todo ser humano, que, na verdade, é como se dissesse assim, ó, eu nem deveria estar escrevendo isso aqui, porque isso aqui é o óbvio, né? Mas aí ela vai pautar sobre essa questão da liberdade humana. E aí, já no finalzinho desse preâmbulo de 7 considerações, vem colocar uma reafirmação, né? Que nessa carta sobre a fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher. E que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Então, essa palavra fé, para mim, também ela se faz muito importante aqui, porque, de fato, a comissão, eles vêm colocar, olha, apesar das atrocidades que estão acontecendo naquele momento, né, pós-segunda guerra, que aconteceram, a gente não pode perder a fé que o ser humano pode ser alguém melhor. Em resumo, é como se ele dissesse isso, de forma coletiva, né? Então, ainda existe vida, existe valor da pessoa humana, e nós vamos lutar por essa igualdade, por essa dignidade, certo? Tem esse preâmbulo aí, que essa seria uma introdução do próprio documento. E aí, tem, no último parágrafo, inclusive, né, ele faz uma proclamação que é a presente carta como ideal comum. Então, ele coloca a declaração, eles colocam, né, a comissão, coloca a declaração como um ideal comum a ser alcançado por esses países que faziam parte naquele momento, né, a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforçasse por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades. E isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque aí eles já se tinham essa ideia, né, consciente de que era a educação que ia fazer essa difusão de conhecimentos, que ia transmitir esse valor de respeito, de dignidade, né, que era a partir de uma política educacional que ainda talvez não estava avançada, não se tinha estudos debruçados sobre isso, mas ele proclamou, né, que os países, no caso os estados, já tinham que usar por meio da educação, do ensino e da educação, ou seja, da própria transmissão mesmo de conhecimentos, do acesso ao ensino e aprendizagem, né, essa promoção do respeito dos direitos e liberdades fundamentais. Isso aqui é bem interessante e expressivo, porque a gente vai continuar a falar agora, certo? Aí, depois disso, dessas 7 considerações, encerrando com essa proclamação aqui no último parágrafo, que é uma introdução, ele já pauta os artigos direto, tá? De 1 a 30. Redações curtinhas, somente alguns que tem, e tem 1, 2 e por aí vai. E aí eu trouxe para vocês aqui 3 artigos, né? Pulei os primeiros, mas porque agora a gente está priorizando falar os artigos com relação ao nosso público-alvo.
as crianças e adolescentes, certo? Então, lá no artigo 3, ou artigo 3º, ele pauta que todo ser humano, isso aqui já é redação da declaração, tá, gente? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, essa questão de garantir a vida, a liberdade, essa palavra também é muito expressiva e muito necessária, sempre vai ser colocada aqui, e a segurança pessoal. Ele coloca só isso no artigo 3º. Mas isso faz uma relação com que, por exemplo, nós, enquanto Constituição aqui, vai adotar os direitos fundamentais, depois vem o ECA, depois vem a saúde, né? Aí vem a LOAS e todas as outras legislações complementares que a gente tem até hoje em vigência, já começa a usar deste artigo aí para se adaptar na sua escrita, né, no seu objetivo. No artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, ele deixa bem explícito, né, a questão de ser contra a violência física, e posteriormente a nossa legislação vem abraçar, inclusive com o ECA, né, para o nosso público, esse artigo aí para discorrer também sobre o cuidado, né, para não ter violência psicológica totalmente conectado com o ECA. Não teve nem violência física nem psicológica com as nossas crianças. Né? Tem que lá só tem escrito isso, mas aí isso deu base legal para que a gente pudesse, a partir da nossa Constituição, né, fazer todo o nosso processo de legislação. No artigo 6º, seguidamente, também super curto, ele vem dizer: todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Dá base também para o entendimento que hoje a gente tem, né, de nossas crianças, nossos adolescentes, ser observado como um indivíduo completo, todo em si, em que tem deveres e muitos direitos reconhecidos, né, perante a legislação. Então, ajuda também esse entendimento da observância da nossa criança e do adolescente como um indivíduo completo, né, dotado de direitos constitucionais. Então, já vem aí essa escrita da Constituição Federal da gente, depois adaptada na nossa legislação, foi primeiro pautada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Aí, vamos lá, vou seguir aqui. Outros artigos interessantes, vem outros falando lá sobre trabalho, né, sobre acesso à saúde, por aí vai, mas priorizando aqui o nosso objetivo, no artigo 12, ele pauta lá: ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. E segue só mais uma redação também não muito longa, ainda falando sobre essa correlação familiar. Então, é muito importante aqui, que a gente até viu na legislação social, né, a questão da matricialidade familiar, do nascimento e do entendimento de que valores, virtudes e problemáticas sociais surgem e decorrem a partir da família. E aqui, já nesse artigo 12, ele deixa bem claro que ninguém, independente das crenças que essa família carrega, da estrutura que ela tenha, da forma que ela lida, a priori, né, a não ser que seja agravando aí já uma situação realmente de um direito que a criança tenha, pode interferir naquela vida privada, né? O Estado não tem como interferir diretamente se não houver uma problemática evidente que precise de intervenção. Então, esse artigo 12 também da declaração fala desse resgate, né, e dessa necessidade de respeitar mesmo o acesso a ele ter, a criança, no caso, adolescente, né, ter direito a estar no seio da sua família genitora, o seu lar, da forma como ele é, e por aí vai, certo? Isso aqui é bem interessante, principalmente porque já dá base para essa questão da seguridade social, da assistência, né, desse cuidado de perceber a família, ainda que hoje é observada sob uma ótica diferente, sobre uma perspectiva de acesso ao lugar comum, né, de ambiência comum, mas dá margem a essa questão de não interferência, né, na forma como ela é. Seguindo o artigo 16, nessa mesma linha de pensamento, e muito lindo, inclusive, importante, eu acho interessante essa parte, é que ele ainda mantém, né, alguns teóricos têm até algumas críticas com relação a isso,
mas ainda há aqui uma manutenção sobre o fundamento da família nuclear, né? Então, homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, ou seja, posso casar com gente diferente, gente de outros países, com religiões distintas, tem-se o direito de contrair o matrimônio e fundar uma família, né? Então, entende-se o fundar aqui ainda como realmente gerar novas vidas, né? Haja vista que a gente sabe que no sentido biológico, homem e mulher. Então, ainda isso aqui ainda é vigente. Lembra que também que foi algo lá do século passado, tá, gente? Meio do século passado, né? Século XX, 1948. Mas falam, né? Deixa muito explícito nesse primeiro ponto aí do artigo 16 que eles gozam de direitos, inclusive em relação ao casamento, até mesmo já da sua duração e até dissolução. Então, já é uma autonomia dada ao homem e à mulher com relação a esse conceito de família inicial, que era, né, família tradicional também, que ainda era muito vigente naquela época. E aí, no ponto 3, tem um ponto 2 falando sobre essa questão dos filhos, mas trazendo para a nossa realidade aqui, o ponto 3 vem falar que a família é um núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. É esse aqui que fala assim, ó, aí é onde vem a PNAS, né, que é a nossa Política Nacional de Assistência Social, junto com a lei orgânica, que foi um pouquinho antes, a lei orgânica da assistência social, e fala assim, pronto, é isso aqui que eu vou me apropriar para escrever o que é política de assistência social, né? Esse ponto 3 do artigo 16 aqui é o que desenvolve toda a nossa PNAS. Por quê? Porque é na família que começam as virtudes e as problemáticas. É na família que eu traço as intervenções ou não necessariamente a necessidade de ter mesmo intervenção, né? E é a partir da família, lembra que a gente até falou da proteção social básica, que eu devo desenvolver o direito da proteção integral, proteção essa que deve ser devidamente colocada aí sobre a responsabilidade do Estado, o Estado aqui, país, no caso, país brasileiro, que já adotou isso, né? E não contributiva. Ou seja, ele tem a obrigatoriedade de dar conta da família, de proteger a família dele, mesmo que ele não receba um real por isso nos cofres públicos, né? E é a partir daí que a PNAS começa a se apropriar dessa redação, juntamente com a Constituição, que na verdade a Constituição já tinha, né? Obviamente, a Constituição nasce a partir da Declaração, PNAS vem, ó, junto à Constituição, Declaração Universal, e discorre, né, todo aquele documento lá da Política Nacional de Assistência Social, certo? Então, esse artigo aqui, para o âmbito da legislação social que vocês têm que dar conta para o concurso, ele é muito importante. Ele é muito, possa ser que, se é que a banca está fazendo alguma correlação, intencionalidade de questões voltadas para o cargo, né, possa ser que realmente venha cobrando o artigo 16 nesse sentido, certo? Ou não, mas é importante para a compreensão de vocês. Mais legal ainda, né? Tem aí o artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, diga-se aqui país, dos direitos sociais, econômicos e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então, em resumo, fala sobre esse acesso à segurança, acesso aos direitos fundamentais já garantidos, no sentido de saúde, educação, meio ambiente, né? E de uma organização que o Estado deve ter nos seus processos socioeconômicos, garantia também da sua cultura, para que a pessoa possa se desenvolver livremente, como um indivíduo que ela é, né? Pensando, sendo atuante como um ser humano normal. E aí, dá base, inclusive, para o processo de inclusão que a gente passa hoje, né? De olhar o indivíduo na sua individualidade, na sua especificidade, como a gente tem falado desde as outras aulas. É um artigo também bem interessante. Até aqui tá tranquilo, gente? Eu tô bem rápida, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Sim. Então, vou seguir, tá? Aí, no artigo 24, gente, não é que eu escolhi os artigos, não, tá? Como eu falei para vocês. Todos eles são importantes.
Mas eu estou trazendo aqui aqueles que fazem uma relação direta com o que tem da questão pedagógica ou da legislação social, e, de fato, com o nosso público-alvo, que são as crianças e adolescentes, certo? Mas eu faço o voto que vocês dêem uma lidinha no documento todo e vocês vão ver que todo ele está bem encaixadinho. No artigo 24, é também para não ficar a aula muito grande, né? Muito cansativa. No artigo 24, muito interessante também, que já vem, na verdade, falando sobre a questão do direito ao lazer, de forma geral, principalmente quanto adulto, a questão do trabalho, né? Mas ele pauta isso aí, está lá escrito. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Então, naquela época, foi esse ponto, na verdade, ele dá ascensão para desenvolver o direito do trabalho que a gente tem hoje, ou o direito processual do trabalho, né, que a gente tem hoje no nosso processo jurídico. Mas eu trouxe isso para vocês porque eu achei interessante o destaque aí do lazer, né? Haja vista que o ECA vem falar muito sobre esse acesso do lazer que as crianças e os adolescentes devem ter, sobre essa liberdade do brincar, sobre essa liberdade completa dele ser quem ele é. Então, tudo isso, já que ele também é um indivíduo dotado de direito, já é observado como um indivíduo completo, obviamente ele também está incluído nesse artigo aqui, né? Ele que eu falo, a criança e adolescente. Então, eu achei pertinente colocar, certo? Todo ser humano tem direito a repouso e a lazer. E aí, quem vem se apropriar muito dessa questão do lazer, que a gente ainda vai falar sobre ele, é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tá bem legal também. E aí, gente, não para finalizar, não é o mais importante ainda, mas é legal também, e a gente já falou dele, o artigo 25, ele vem amarrar aquela ideia da matricialidade familiar da legislação social, onde ele coloca no item 2, a maternidade e a infância têm direito a cuidados, assistência especial. O próprio ECA também vem falar muito disso, né, sobre o cuidado que deve ter desde a vida intrauterina e da mãe da criança. E aí, ele deixa muito explícito, muito claro, tá lá, exatamente assim, eu coloquei para vocês. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, lembrando que o matrimônio naquele tempo era tido como algo, né, muito especial, muito indissolúvel, ainda é, mas assim, naquele momento era algo assim sagrado, né? Por várias religiões, várias culturas, inclusive a Igreja Católica também é atuante nessa questão da Comissão dos Direitos Humanos aí, universal. Então, então tinha muitos problemas já com crianças fora do casamento, né? Com crianças que eram nascidas e eram abandonadas. Então, ele pautou, ele deixou bem explícito: todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social, né? Então, aí nasce muito lindamente toda a Constituição Democrática de cuidado com a maternidade. E aí, lógico, nós vamos nos apropriar isso já nos anos 90, com o nosso ECA, novamente, né? E a legislação social, onde essa proteção ela é pautada independente da configuração familiar, certo? Essa questão da proteção social é muito trabalhada, né? A gente viu lá nas legislações sociais, na penais, né? Na verdade, é a base, é o objetivo da Política Nacional de Assistência Social, é o pensar a proteção, a gente já falou sobre isso, mas um dos artigos também que é muito usado para discorrer, para fazer a redação, né, e para colocar em prática hoje a Política Nacional de Assistência Social no nosso país, pensando no que foi iniciado, pautado sobre, de forma geral, que está na Declaração Universal, é o artigo 25, certo? E agora, isso pensando na questão da legislação social. Agora a gente tem ainda a questão da política educacional, que é o que eu gostaria de falar para vocês. Nosso último slide teórico, né? Nosso último material teórico aí. Não esgotando, porque tem muita coisa boa lá para poder ver. Mas são 30 artigos. E a gente trouxe os mais importantes. Esse aqui, gente, talvez seja o mais
importante, o que não deve passar batido de forma alguma por vocês. Porque ele tem 3 pontos e todos eles têm uma relação direta com o processo da educação, né? Com o nascimento, digamos assim, até com a educação formal. Então, ele colocou lá, todo ser humano tem direito à instrução. Lembra que essa aqui é a redação de 1948, tá? Meio do século XX. Mas trazendo para uma linguagem hoje, então ele colocou já lá, todo ser humano tem direito a uma educação. E aí ele coloca, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Não está usando o celular, filho. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito, tá? Inclusive, a nossa LDB e as nossas primeiras legislações educacionais, né? Primeiras normativas, usa essa palavra elementar de forma muito frequente. Não sei se vocês lembram disso. O fato é que aqui, pensando lá no século XX, tá? 1948, coloca, né? Nasce o direito à educação, ela é de responsabilidade estatal do país, a ser gratuita, certo? Ela precisa ser gratuita, pelo menos no grau de instrução elementar básica, ou seja, ele tem o direito de aprender a ler e escrever, até acesso às informações mínimas de instrução, né? E ela, no país que está abraçando essa comissão, que está abraçando essa declaração, pelo menos estes países, ela se faz obrigatória, certo? E aí vem seguindo, né? A instrução técnico-profissional, que naquela época precisava muito dessa questão, né? Da educação tecnicista, injeção de profissionais para o mercado de trabalho, será acessível a todos, né? Bem como a instrução superior, desde que seja baseada no mérito, na capacidade que ele tenha, cognitivo mesmo, né? De buscar isso para se profissionalizar. Então, isso é naquele contexto daquela época, certo? Mas ele se faz muito importante para a gente, porque é aqui que nasce, digamos assim, né, a primeira base da política educacional do nosso país e de outros, né, que vai colocar aí incluir a educação como um direito básico na sua Constituição, na sua Carta Magna, né? Aí no item 2 ele vem colocando, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e no fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Resumindo para vocês, ainda não se falava em educação social, ainda não se falava dessa incorporação desses temas transversais ou temas contemporâneos que a gente hoje está falando. Naquele momento ainda não se falava dessa questão do abraçar a afetividade na educação e por aí vai. Mas não é novidade você perceber nesse ponto, nesse item 2, que essa instrução, ela deve ser orientada por um processo aí de fortalecimento de respeito pelo outro, pela liberdade da individualidade do outro, né? Que deve ter tolerância, que deve ter amizade entre as nações e amizade nos grupos raciais, ou seja, no âmbito da política educacional, deve-se trazer essa interação social, né? Respeitar as culturas diferentes e por aí vai. Então, esse artigo também, para mim, ele se faz muito importante nesse sentido. Nasce aqui, ainda que não foi dada muita importância naquela época, e hoje a gente já vem falar enquanto teoria da educação, né, de Paulo Freire, mas existe em 1948, uma redação escrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pautando sobre a importância, né, do fortalecimento de vínculos, da sociabilidade, do respeito ao outro, né, do acesso à informação, já nessa época, certo? E não menos importante, para a gente encerrar essa parte teórica, não esgotando, mas aqui também é pauta até de discussão, e vocês podem opinar sobre isso. No artigo 26, item 3, tem falando, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos. Ou seja, naquela época se pautou que os pais têm a prioridade de escolha do perfil da escola, entre aspas, né?
do perfil de instrução, de ideologias que seria aplicada a seus filhos. Isso é o que fala a declaração. Aí temos que ter cuidado para não errar nas questões. Porque a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, e os documentos de outros países também mais democráticos recentes, já mudou um pouco essa história, né? Na LDB mesmo a gente sabe que o acesso à educação é na proximidade da residência, não é isso, se eu não me engano? Então já tem assim uma redação e uma perspectiva de olhar diferente sobre isso. Mas, em termos de direito, pensando na responsabilidade dos pais com relação à educação dos seus filhos, na Declaração Universal está pautado que ele tem o direito à escolha no gênero de instrução, ou seja, no perfil, né, das ideologias e da escola que o filho está tendo acesso, certo? Então, gente, tudo isso aqui está lá, tudo isso é o que eu queria, de fato, falar para vocês hoje, né? Lembrando que é um pequeno resumo do contexto dessas 5 páginas, para que vocês pudessem aí agora tentar melhorar a interpretação das questões, certo? Alguém tem alguma dúvida ou queira acrescentar mais alguma coisa? Entenderam o que eu falei? Ô, Pró, Diga, Lu. eu queria acrescentar só assim, que é coisa recente, né, que o presidente Lula ele está tentando um lugar permanente na ONU, né? Isso, eu não estou Com acompanhando, não, mas interesse, eu vi, na com verdade, uma chamada. interesse. Então, porque assim, ele acredita, né, que o Brasil tendo uma cadeira permanente lá, ele vai ter mais poder impor mais sobre essas decisões, principalmente sobre o meio ambiente, né, Isso. se tratando, no caso, nós temos a Amazônia, que precisa de todo esse cuidado, e do mundo todo. Então, ele, assim, o que passa para a gente, primeiramente, é isso, né, lógico que tem os interesses políticos, que às vezes a gente nem sabe quais, né. Eu não estou acompanhando, não. Eu confesso que eu não estou acompanhando na íntegra, mas eu cheguei a ver umas 2 chamadas do jornal falando sobre essa questão, né? E, de fato, gente, se tratando na observância da política internacional, é muito expressivo, muito necessário, né? Que a gente tem um representante lá. E a declaração, como eu falei, tá vigente para todos os países? Não. São todos os países que cumprem? Não. Mas, querendo ou não, a gente não foge dessa regulação da Organização das Nações Unidas. A gente está já sob um controle real, político internacional, que é a ONU. Infelizmente, para quem gosta ou não gosta, quem dependente aí, é uma realidade, né? E a ONU, ela no caso aí, por exemplo, está acontecendo a guerra agora. Ela não pode intervir diretamente nessa liberdade dos países, né? Questionarem os seus interesses políticos, sociais e por aí vai. Mas nas questões das atrocidades que está já acontecendo, ou que porventura vier a acontecer, ela vai poder intervir nas consequências de penalidades. E quem vai dar respaldo para isso? Declarações desse tipo, né? Aí já começa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos outros, inclusive na nossa aula de quinta, eu pretendo falar da Declaração Universal especialmente exclusiva das crianças, né? E por isso que eu não me debrucei também tanto nos outros artigos, porque a própria Declaração das Crianças também já vai estar bem relacionada com essa, então vai ficar mais fácil, certo? Mas este é o documento, eu faço questão que vocês leiam, é pequeno, e pode ajudar muito, inclusive, a compreender até nossa política, né? De assistência social e outras coisas que, porventura, ainda tem umas lacunas aí de dificuldade de entendimento. Certo? Mais alguma coisa, gente? Ele está totalmente relacionado com nossa legislação vigente, tá? O Brasil se apropriou muito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Tanto na política da saúde, da educação, um pouco mais recente, e principalmente a social. Então, vamos partir para as questões? Podemos? Podemos partir? Gente, dá para também procurar mais questões. Eu mandei uma provinha aí para vocês, não sei se vocês viram, tá? Tem bastante questões até sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trouxe 7 hoje para vocês, porque eu já tinha visto também que a redação estava, né? A aula ficou um pouco mais comprida. Mas é assim mesmo, essa parte de
legislação ela é um pouco assim morosa, né? Mas não vai ser tão difícil, não. Então, a gente vai responder aqui, vocês vão ver que tem coisa que não necessariamente vocês viram escrita, mas é uma capacidade que vocês devem ter também para poder interpretar e chegar na alternativa correta, certo? Na questão 1 vem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem essa sigla aí, o cidadão compreende quais são seus direitos e deveres e como cada um pode melhor exercitá-los para melhorar sua vivência de cidadania. Qual dos elementos a seguir não representa uma real vivência cidadã de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A, liberdade. Letra B, fraternidade. Letra C, injustiça. Letra D, verdade. E letra E, responsabilidade. Lembrando que é tudo da banca, tá? Então, essa aqui claramente, muito óbvia e fácil, que venha mais as questões assim para vocês, amém? É a letra C, injustiça. Então, ela não corresponde com a vivência de cidadania. Né? Ela não está relacionada com a cidadania. E aí, a declaração vem falando de liberdade, principalmente, da fraternidade, né? Na pauta da verdade, e delega a responsabilidade de alguns direitos para os países ali que ali estavam na comissão, certo? Na questão 2, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, enuncia, tá? Aqui eu já faço uma ressalva para vocês, que quando ele fala enuncia, não necessariamente precisa estar no artigo. Provavelmente pode estar no preâmbulo, ou seja, na sua introdução, certo? Letra A. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Letra B. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, exceto no caso de crime de lesa pátria. Letra C. Toda pessoa tem direitos em face de sua comunidade, contudo, deverá ser limitado o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Letra D. Com exceção no caso dos sindicatos, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. E letra E. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como cidadã, de acordo com a lei de seu próprio país, ainda que em território estrangeiro. Sei que essa já pegou um pouquinho para vocês, mas ela precisa trazer também. Essa eu errei junto com vocês, não é a letra E, mas eu também marquei ela no primeiro momento, tá? Não é. Toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidas como cidadã de acordo com a lei de seu próprio país? Sim. Ainda que em território estrangeiro? Sim. Porém, se ele não tiver nenhum problema com a criminalidade, se ele tiver em dias com a justiça. E essa parte não foi completada, então por isso que não é. O gabarito verdadeiro aqui é a letra A, certo? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, essa palavra, na verdade, liberdade, ele gosta muito. O preâmbulo vem falar sobre isso, que é a nossa introdução aí, certo? E tem o direito, ela tem o direito à residência dentro das fronteiras de seu país, ou de cada estado que ele vier. Desde que também não tenha problemas com a criminalidade. Só que quando a gente vai ver com relação às outras, a que mais se aproxima do que ele pede no enunciado é essa, certo? A B, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, exceto no caso de crime de lesa pátria. Não, na verdade, está errada. Ele pode ser privado de sua liberdade, de sua nacionalidade e ter o impedimento de mudar de sua nacionalidade se for do interesse do Estado, do seu país. Né? Não é assim, eu quero mudar, eu vou conseguir mudar. Né? Principalmente, exceto se ele tiver algum tipo de crime. Então, aí que ele não consegue mesmo.
certo? Essa aqui é bem confusa a redação, mas não, por isso que não é. Letra C. Toda pessoa tem direitos em face de sua comunidade, contudo, deverá ser limitado. Não, ele não é limitado. O livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade, de forma alguma, ele não deve ser limitado com relação à pessoa, à individualidade que ele é, ao que ele carrega por si só. E letra D, com exceção, nos casos do sindicato, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, né? Não, na verdade, sem sindicato ou com sindicato, ele não tem obrigatoriedade nenhuma, mas aqui está explicitando com exceção dos sindicatos. Essa que eu sei que é bem confusa, né? Trouxe para vocês para mostrar que às vezes pode ter questões assim também, mas o fato é que a dica que é falar de liberdade, certo? Se pediu algo que ela enuncia, que ela está pedindo, se associa também com o preâmbulo. Não esqueça do preâmbulo, porque pode ser que ele vai pedir aí dos direitos fundamentais com relação à liberdade. Certo? Essa é a mais difícil de hoje. Briga comigo, não. Vamos lá para a 3. Briga comigo, não, que agora está simples. Ó, na questão 3, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge no contexto do segundo pós-guerra, demonstrando a preocupação com a humanidade. Vou colocar isso aqui. Surge no contexto da segunda pós-guerra. Demonstrando a preocupação da comunidade internacional em assegurar um núcleo de direitos a ser respeitado por todos os países. Nesse contexto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta A ou as corretas. Primeiro, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 2. É essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. 3. O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, que é o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença, de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. E aí, ele vem colocando, né? Letra A, apenas 3. Letra B, apenas 1 e 3. C, apenas 2 está correto. D, apenas 1. Ou letra E, a 1, 2 e 3. E aí, vocês colocaram o quê? Isso, garotas. Vamos lá ver por quê, né? Inclusive, gente, é uma dica, não necessariamente vai ser um chute sempre assertivo, mas eu já comentei isso com vocês em outras aulas. A banca, ela gosta, parece que ela tem preguiça de cortar algumas inverdades nessas questões desse jeito. Então, ela tem uma tendência, não são todas, a gostar que todas estejam certas, certo? Então, na dúvida, no desespero, espero que vocês não precisem disso, mas ela gosta dessa questão. Então, ó, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família, dos seus direitos iguais e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz, tá certo? A 2, é essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas, amigáveis entre as nações, também, né? Ela foi uma proposta, na verdade, foi uma pauta muito necessária nesse contexto aí da pós-Segunda Guerra Mundial, e se ele poderia ficar na dúvida, né? E como eu inicialmente até fiquei, mas o próprio enunciado pede que observe isso. E a 3, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, que nem deveria precisar de uma declaração dessa, né? Mas a partir daí foi que surgiu, então, essa necessidade de escrever sobre o gozo da liberdade, da crença e de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado com a mais alta aspiração do homem comum. Essa aqui é a mais certa. Inclusive, para ficar fácil responder, né? Você já eliminaria aqui de cara a C e a D, né? Fique na dúvida na 2, mas eu sabia que a 1 também já estava certa, no meu caso. E aí dava para ficar entre B e E apenas, né?
mas considerando o enunciado que ela trouxe do contexto do pós-Segunda Guerra, faz parte também essas relações amigáveis entre os países, obviamente. O contexto em que ela surgiu, certo? Por isso que também não é a B. Resposta, gabarito, letra E. Então, vamos lá. Primeira questão, letra C. Segunda, letra A. Terceira, letra E. Certo? Para quem ainda está perdido aí. Quando tem questões assim, né, que todas estão certas, às vezes deixa a gente na dúvida. O último concurso de poções mesmo que eu fiz, eu errei algumas questões por conta disso. A banca, todas as alternativas corretas, eles colocam umas 5 questões assim. E aí, eu com medo, eu falei, 4, 5, esse tanto de questão vai estar tudo correto. Fui lá e não marquei, depois era todas corretas. Pois então, ter bem cuidado que essas bancas enganam a gente. Eu também já errei muitas, eu errei já muitas, assim, inclusive de conquista teve, e eu tenho percebido que a OCP, ela também é nesse mesmo perfil aí, viu? Ela tem tendência a pedir que todas estejam certas. Então, é bom ficar atenta, na dúvida, né? Tente, lógico, ir pelo conhecimento de vocês, mas na dúvida, se tiver questões que tenha todas e você achar que anote e vai. Né? Não fique desconfiado, não. Vai na fé porque ela gosta. É uma característica dela. Questão 4. Essa tá mais light também, apesar de ser uma redação maior, mas fiquem tranquilos. Vamos lá, ó. Essa vocês viram. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é incorreto afirmar que, letra A, os Estados-membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. B. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Letra C. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Letra D. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. E letra E. O Estado tem prioridade de direitos na escolha do gênero de instrução que será ministrada às crianças e adolescentes, independente da manifestação dos pais. E aí, qual que é a incorreta? Estou. Mais alguém, gente? Letra E, de fato, tá? Considerando a declaração, a gente tem que ver o que a questão está pedindo. Não é o Estado que a declaração pauta como prioridade na escolha, né? Mas sim os pais que têm essa prioridade, é um direito garantido por eles, certo? Então, essa é considerada incorreta segundo a redação. As demais, a gente vai ver que está correta. Por quê? Vamos só tirar a dúvida aqui de umas duas. A letra A, de fato, é uma correta, né? Onde eles se comprometem, os países se comprometeram aí na cooperação com respeito universal, liberdades fundamentais. Então, está correta, é algo que realmente aconteceu, mas o enunciado pede incorreto. Toda pessoa vítima de perseguição, isso aqui foi para confundir, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Isso é uma verdade. Ele só não consegue sair se for um crime que ele tenha cometido. Mas se ele está passando por alguma situação, né? Como, por exemplo, a gente vê os casos aí, os refugiados da Venezuela, de outros países que está tendo problema com o comunismo, ou de outras situações, né? De outros fatores, ele tem o direito de procurar e gozar asilo em outro país, né? Então, é um direito dele, está incorreto porque a questão pede o incorreto, certo? Não é essa aqui, porque a questão pediu que fosse algo que não está na declaração, e isso está. Né? Está lá como algo direito fundamental garantido para os indivíduos. Na letra C,
dá para confundir também, mas o que acontece? Ó, toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Isso aqui é a própria questão da democracia, da eleição, tá? Lá tem uma pauta, eu até trouxe para vocês também, falando sobre esse direito que ele tem, certo? Então, não responde ao que o enunciado quer, que ele quer a incorreta, que não está na declaração. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Isso também está escrito lá como uma verdade. Ela tem essa liberdade. Se eu não me engano, foi o artigo 25 que a gente viu, né? Então, não é essa aqui. A única que, de fato, está incoerente com o que está escrito na declaração, com o artigo 26, item 3, é a E, porque lá o artigo vem falando dos pais. Os pais têm prioridade na escolha. Lembrando que isso aqui eu fico com receio, né? Faço questão que vocês revisem, porque se tratando de uma legislação recente do nosso país, isso aqui foi em 1948. A LDB ela já vem pensando, e alguns teóricos da educação vêm pensando isso aqui diferente, certo? Mas o fato é que nos direitos humanos, em 1948, a pauta dos pais em escolha está lá escrita ainda, está vigente, certo? Deu para entender, gente? Ou eu confundi vocês, foi mais agora? Acho que essa aqui deu para entender, né? Qualquer coisa, tá, gente? O nosso grupo tá lá para isso também. A gente volta, conversa, manda áudio. Aproveita do grupo. O grupo foi para isso também. Certo? Isso, na ditadura, muitos brasileiros pediram asilo. E agora está acontecendo o inverso, né? Na verdade, o Brasil está sendo um celeiro aí de receptividade de outras pessoas, de outras culturas, os refugiados. Questão 5. Essa também está super tranquila. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Aqui também ele já fala que é mais de uma, já deixou claro. É mais de uma correta. Primeira, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 2. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 3. Toda pessoa tem o direito à liberdade e à segurança pessoal. 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso aqui também, gente, volta a falar, faz muita referência às 7 considerações do preâmbulo, que seria a introdução da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, letra A. Quais estão corretas? Apenas 1, 2 e 3. B. Apenas 1 e 4. C. Apenas 1 e 3. D. Apenas 2 e 3. E letra E. 1, 2, 3 e 4. E aí? Isso, garotas. Até pela dica, né? Não necessariamente vai dar certo com todas as questões, né, gente? A gente não pode confiar nisso. Mas, de fato, todas aqui estão lá escritas no preâmbulo, certo? Que é a introdução dessa declaração. Então, todas aqui estão corretas, certo? Não tem nenhuma que não esteja escrito lá dentro das 7 considerações que ele vem trazendo, mais aquela pauta última, que seria que seria a proclamação, né? A finalização da introdução, está tudo escrito lá, certo? Então, na questão 4, 5, todas estão corretas.
certo? Provando mais uma vez que a banca tem essa característica, certo? Nessas questões. Não sigam isso no desespero, não, mas é uma situação que eu tenho percebido, né? Outras questões de outros conteúdos também está acontecendo. Vamos lá, nossa questão 6, nós temos 7, né? 8, 7. Questão 6 tem dizendo assim: acerca do que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, primeiro parênteses, todo ser humano tem o direito à saída e ao regresso de qualquer país. Segundo parênteses, todo ser humano vítima de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. E, terceiro parênteses, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B, falso, verdadeiro e falso. Letra C, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra D, falso, falso e verdadeiro. Essa aqui só tem 4 alternativas, porque foi uma fase da banca que ela estava desse jeito. Certo? Quais aqui ou qual que vocês têm certeza que seria verdadeiro ou falso? Fala aí para mim. Vamos ver se essa linha de raciocínio de exclusão... A do meio é falsa. E a última é verdadeira. E a última é verdadeira, com certeza. Então, vamos lá. A última é verdadeira, com certeza. Todo mundo concorda? Por essa, você já tira o falso. Certo? A do meio é o quê? Falso. Então, você já tira a letra C também. Corretíssimo, certo? Então, essa questão, ó, todo ser humano vítima de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, certo? Na verdade, a gente viu que essa perseguição motivada, se for perseguição normal, motivada por crimes, não. Se ela teve crime, né, ela tem que pagar a penalidade pelo ato cometido. Então, por isso que é falso, vocês estão certos. E a última é verdadeira. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Isso aqui sem medo de ser feliz. A primeira, ela é falsa, tá? Então, o nosso gabarito é a letra D. Por que a primeira é falsa? Todo ser humano tem o direito à saída e ao regresso de qualquer país. Depende. Está incompleta, justamente, porque se tiver algum crime a pagar cometido e o Estado descobrir, ele precisa pagar. Inclusive, o Brasil adotou, dentro da nossa Constituição, essa questão, né? Vamos pensar nos nossos políticos. Eles só podem sair e ter o regresso se ele tiver cometido algum ato, caso o Estado não tenha ciência disso. Mas ele não tem o direito de simplesmente sair, né, de qualquer forma, sem primeiro comprovar que ele está com idoneidade aí dos seus direitos e deveres políticos, né? Então, é falsa por isso. Ele tem o direito à saída e ao regresso de qualquer país, mas ela está incompleta, desde que tenha alguns critérios. Inclusive, se for por motivo de alguma doença, ou no caso dos homens, que precisar servir à pátria e outras coisas mais, que estejam, inclusive, adaptadas na nossa Constituição Federal, ele não vai poder sair, né? Então, tem diversos itens e critérios aí que coloca como falso. Ela está incompleta, certo? Então, tá, a letra D é o nosso gabarito. Ficou claro, meninos? Ou meninas? Acho que hoje só tem meninas aqui. Pronto. Então, na questão 7, nossa última de hoje, tá? Depois eu vou até ver se eu acho mais questões, porque eu vi que tem. Eu só não coloquei mais, justamente para a aula não ficar muito grande, tá? Mas sobre os direitos humanos a gente acha bastante questão, então dá para treinar aí de boa, certo? Nós temos dizendo o seguinte, ó, consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa incorreta. Nossa banca também adora essa questão, de botar exceto incorreta.
está errado, ou seja, que não está lá na declaração. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Letra B. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Letra C. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de seu voto. D. Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esteja legitimamente motivada por crime de direito comum, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. E letra E. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Qual que está errada? Isso. No caso aqui, gente, ó, uma dica também, tá? Muito legal, porque o nosso país, ele adotou quase que na íntegra para a sua Constituição, desde, né, no processo de redemocratização, a nossa que está em vigente, a de 88, e posterior na legislação relacionada a estes conteúdos, quase que na íntegra a declaração. Então, é muito fácil, no caso da declaração da criança também, a gente vai ver, mas dados do Universal dos Direitos Humanos, que vocês, de fato, possam fazer correlação com situações reais, né? Analogias aí com situações políticas que a gente vê no jornal, né? Com situações que acontecem no dia a dia, que tende a vocês conseguirem chegar na assertiva tranquilamente, não vai ter problema. Isso no caso do Brasil, tá? Se fosse a gente pensar em outro país, não. Porque nem todo mundo adotou nessa integralidade aí, né? Essa questão da declaração, certo? Mas aqui deixou bem claro que está incorreta, porque se ele tiver motivado por crimes de direito comum, ele precisa pagar. Ele não pode sair, é só pensar nos nossos políticos corruptos, tá? Ele está sendo perseguido, mas tem provas ou ele está suspeito de algum crime cometido, ele só pode sair desde que a justiça tenha ciência disso. Ele não pode procurar asilo e simplesmente fugir, né? Da mesma forma que tudo isso aqui está correto, como está escrito lá, ou nos artigos na redação bem direta, ou no preâmbulo, que é a introdução dessa declaração, certo? Então, aqui está bem claro, está bem motivado. Eu faço o voto que vocês leiam, de fato, porque ela é pequenininha, então vocês vão matar muito tranquilo essa parte de legislação aqui da declaração. E é uma das áreas, né, da legislação que veio mais fácil de você conseguir acertar na prova, certo? Então, como eu falei, não se preocupe com a área social. Vocês entendendo isso aqui, entendendo o básico da relação à proteção, né, e realmente completar com a base do conhecimento pedagógico de vocês, vocês vão ir muito bem na parte específica, eu tenho certeza, certo? Então, com esta questão, eu vou encerrar este momento hoje para vocês. Ó, gente, estou até bem. Estou tão quentinha agora. Muito obrigada, viu? Obrigada pela compreensão. E na quinta eu espero falar sobre a Declaração dos Direitos da Criança. A gente vai ver que vai ser bem mais fluido também, porque muita coisa está correlacionada. Certo? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigada mesmo, viu? E qualquer coisa, vamos conversando lá. Obrigada, Tati. Obrigada mesmo, gente. Espero melhorar amanhã. E aí, qualquer coisa, a gente vai discutindo lá, viu? No grupo. Beijo, fica com Deus. Vou mandar a gravação assim que rodar, viu?